Vamos então dar sequência e vamos aplicar a borda em toda a planilha aqui, toda a tabela. Vou clicar na primeira célula e vou arrastar até a última. Como ela está mesclada, ele facilita para mim, porque ele vai pegar certinho da A até a E. Então, clica, segura e arrasta. Uma vez selecionada corretamente a sua tabela, você vai então inserir, né, essas bordas. Nós temos aqui na página inicial, na parte de fonte, o recurso de bordas. Eu posso clicar aqui ao lado, ó, e aplicar, por exemplo, borda inferior, superior, né, todas as bordas. Se eu clico em todas as bordas, eu já tenho as linhas prontas na minha tabela. Ah, mas eu queria personalizar um pouco mais isso. Então, eu posso clicar nessa opção e clicar em mais bordas. Clicando em mais bordas, eu posso aqui selecionar um estilo de borda, uma cor para essa borda, vou colocar com um azul bem escurão, e aplicar aqui, por exemplo, ela interna, né, e contorno, para que ele fique fora e na parte de dentro. Tudo ali. Tendo feito isso, é só dar OK. Eu tenho uma borda já personalizada, como vocês podem ver aí. Tem outros recursos também que nós vamos aprender, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenha um cabeçalho aqui, né, quantidade, vou clicar aqui na barra de fórmulas, outra forma de editar o texto é dando um duplo clique aqui dentro, e vou colocar de produtos. Quantidade de produtos ficou muito grande, eu não queria aumentar mais essas colunas, já está suficiente, então eu queria que produtos descesse. É possível fazer isso? Sim, utilizando a quebra de texto automática. Então eu tenho uma opção aqui que se chama quebrar texto automaticamente. Se esse texto ele não está ele não cabe ali, vamos dizer assim, na minha coluna, eu posso marcar essa opção que ele automaticamente desce. Se ele não aumentar aqui de forma automática a coluna, é só você aumentar a linha, é só você aumentar de forma manual, como eu já ensinei para vocês. Então, quantidade de produtos. Poxa, mas código de produto também eu queria que produto ficasse embaixo, então. Só que se eu marco quebrar texto automaticamente, ele não fica por quê? Porque ele não está passando do limite da coluna. Mas tem como fazer? Sim. Basta então eu clicar antes de produto e pressionar a tecla de espaço algumas vezes, de forma com que ele comece a passar. Quando eu pressionar Enter, aí ele já desce. Por quê? Porque ele começou a vazar da largura daquela coluna. Então ele já consegue interpretar e me manda esse valor aqui para baixo. Não esqueçam de aplicar o alinhamento aqui, centro e centro, porque o padrão ele vem embaixo. Se você aumentar a largura da linha e ficar alinhado embaixo, fica estranho. Então, sempre alinhem, né, nas duas posições aí centrais para que ele fique dessa forma que eu inseri. Então, são os principais recursos de formatação que nós temos. Vamos ter outras modificações aqui no seguinte, vou selecionar os cabeçalhos. Aqui dentro nós temos orientação da célula. Isso já não é muito comum mexer não, mas pode ser que em algumas planilhas vocês encontrem o texto inclinado, tá? Ou ele na vertical, né? A inclinação do texto dessa forma aqui, tem algumas planilhas que você encontra, então é neste recurso de inclinação, sentido horário, sentido anti-horário, né? Fica uma coisa meio esquisita aí, mas é possível que você trabalhe a inclinação do texto. Se quiser voltar, utilize aqui a opção de voltar ou de desfazer. Nunca esqueçam desse comando de desfazer. A tecla de atalho dele é o Ctrl Z. Vamos lá. Agora eu tenho aqui também, além da formatação visual, a formatação dos valores, né, que seria aí as formatações estruturais da minha planilha. Eu tenho aqui, por exemplo, essa opção de valor, onde está 90, 120, mas não me informa que é um valor em moeda. Para isso, eu vou selecionar esses valores, do 90 até o 60, vou aqui na página inicial e vou utilizar aqui em número essa primeira opção, que é formato de número de contabilização. Ele já coloca, então, para mim, um estilo aí de moeda. Se eu clico aqui do lado, eu tenho aqui a opção também de dólar, né, de euro, e ele aplica para mim essas demais formatações. Vou deixar português Brasil, que é o padrão que nós vamos aí, então, estar utilizando. Poderia aplicar porcentagem, poderia aplicar também outros estilos aí, né, que eles nos oferecem. Vamos supor que no código do produto eu queira que ele mostre dessa forma, 001, 002, mas se eu digito assim, o 0 não fica. Por quê? Porque ele espera que eu formate também essas opções. Então, vou selecionar aqui todos os números, vou com o botão direito e vou em formatar células, para que ele me dê uma gama de opções maiores do que essas que eu tenho aqui. Ali não tem como eu utilizar esse recurso, personalizar a minha célula, utilizando, né,
essas ferramentas. Então, eu venho com o botão direito, eu seleciono quando eu fiz, botão direito, formatar a célula. E venho na guia número, onde eu vou ter aqui várias opções, e não somente essas poucas que eu tenho ali. Então, tenho data, né, tenho porcentagem, fração. Essa que eu quero é personalizado, porque eu vou escolher como vai ficar essas células. Então, você clica em personalizado, aqui em tipo, apaga onde está escrito geral e coloca a quantidade de zero que você quer aplicar. Eu vou colocar 0, 0, 0. O último zero já vai ser substituído pelo número que eu tenho naquele campo. Então, 000 vai ficar 001, 002, 003. Você não pode colocar lá o 001, senão vai ficar 0011, 0012. Você só coloca 000 e o próprio número que já existe no campo irá substituir um desses zeros.